Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica diária aqui na cidade de Anápolis. Quero agradecer a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais também. Eu agradeço pela audiência qualificada. Hoje a pauta é sobre a educação. Vamos falar não só sobre a educação aqui na cidade de Anápolis, mas também sobre o contexto, né, que envolve, claro, diretamente também aqui no nosso município com algumas medidas, alguns projetos de lei que estão acontecendo a nível nacional e que diretamente atinge também não só a área da educação, enfim, vai ser um bate-papo bem legal. E para falar sobre a educação e o bate-papo de hoje é com grata satisfação que a gente recebe a professora Márcia Abdala, que é a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Professora Márcia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom dia, Blenda. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre muito importante esses momentos que tem de bate-papo, esse diálogo, para estar levando a informação, levando os bastidores, né, daquilo que a gente está vivenciando, tanto aqui no município de Anápolis, também as demandas de nível nacional, que de certa forma podem nos alcançar, podem nos atingir. Bom, você pode também e deve interagir conosco, não só aqui nos comentários, né, na live, mas também pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99904-9740. Daqui a pouquinho a gente coloca na tela para você, 99904-9740. Mande sua pergunta, seu comentário, a sua sugestão de pauta, participe conosco. É muito importante ter também a sua participação conosco, além, né, de estar assistindo, mas também expondo, né, suas ideias. Professora Márcia, nós estamos no mês de outubro, né, o mês dos professores. Quão é importante, né, falar dessa profissão que, na verdade, forma as outras profissões, né? Isso, é um mês em que a gente vê muitas comemorações, que a gente vê muitas homenagens aos professores, homenagens muito válidas, porque, como você disse, cada profissional em qualquer área que ele atue hoje, certamente ele teve um professor, vários professores, certamente pelo menos um marcou profundamente essa pessoa. Então é importante a gente respeitar, valorizar e homenagear os nossos professores. Nós fizemos nesse mês de outubro, no início, dia 4, uma grande festa em homenagem aos professores, com a participação de mais de 1.000 pessoas. Então é um evento que já é tradição aqui no município de Anápolis, do sindicato promover uma festa em homenagem aos professores. Tem que se parar, nem sempre é só luta, né, professora Márcia? Tem que ter um momento de confraternização, de encontro, porque afinal de contas a atividade, né, de ser professor é tão turbulenta, então acho que é uma hora de dar uma pausa importante também, né, professora? Esse é um momento de reencontro, a festa ela é para os professores da ativa, professores já aposentados que dedicaram uma vida inteira ao trabalho, à educação. Então é esse momento de interação, esse momento de confraternizar, da gente celebrar a vida dos professores, o trabalho, e para a gente tirar um pouquinho, desacelerar o passo um pouquinho e pensar em você, no seu bem-estar, muita música, comida boa, rever os amigos. Acho que isso é importante, é fundamental. Bom, professora, falando também, não tem como, né, fugir, né, da luta, né? A luta do retroativo de janeiro ainda é uma luta do sindicato? Sim, nós começamos o ano de 2025 negociando com o prefeito Márcio Correia a reposição do 6,27 deste ano de 2025. As negociações, elas concluíram já no finalzinho de janeiro e ficou acordado naquele momento que o piso ele seria pago a partir de fevereiro, mas que em momento oportuno, ainda dentro deste ano de 2025, estaríamos novamente discutindo o retroativo apenas do mês de janeiro, que ficou para trás, até porque os professores receberam o mês de janeiro na tabela de dezembro de 2024. Então, desde agosto, nós estamos enviando ofício, indo falar com assessores do prefeito, falando também com o vereador Marcos Carvalho, que ele tem feito também essa ponte, conversando também com a secretária Adriana, também pedindo essa abertura de diálogo. Nós já estamos finalizando o mês de outubro, até o momento
momento nós não tivemos nenhuma resposta positiva quanto a esse momento, da gente estar sentado novamente à mesa discutindo o pagamento do retroativo de janeiro. Qual que é o sentimento, professora, de não ter uma resposta, de não ter nenhuma sinalização, porque o prefeito não responde, não se posiciona? O que o sindicato pensa em fazer em contrapartida dessa inércia da administração? Inclusive, eu tenho mandado pessoalmente no WhatsApp do prefeito mensagens cobrando. Aparentemente, as mensagens não são nem visualizadas. Assim, é um sentimento de frustração, até porque nas primeiras reuniões com o prefeito, ele sempre se colocou muito aberto ao diálogo. Na última conversa que nós tivemos, inclusive, nós acertamos algum acordo que foi cumprido, que é a questão das progressões horizontais, que seriam pagas em agosto e foram pagas, as progressões verticais de setembro e as titularidades, que já foi inclusive publicado e pagas também agora neste mês de outubro. Então, essa parte foi cumprida. No entanto, nessa reunião, no final do semestre, em que acordamos o pagamento desses direitos dos professores, ficou certo de que estaríamos reunindo em setembro. E até o momento a gente não conseguiu fechar a agenda com o prefeito. É um sentimento de frustração, é um sentimento assim de falta de respeito à categoria, porque não é um valor tão alto e significativo. É um valor baixo, porque é apenas uma diferença de 6,27 referente apenas ao mês de janeiro. Não é muito. Então, eu peço ao senhor prefeito Márcio Correia, receba o sindicato, negocie, falta apenas 2 meses para a gente finalizar o ano. A partir de janeiro de 2026, a gente já vai ter um novo piso, então já vira o ano, você já tem uma outra negociação que já se coloca em andamento. Então, a gente precisa virar o ano, virar a pauta, virar a página de 2025 e fechar todos os pontos pendentes. E esse é uma prioridade. A ação já vai acumulando para o próximo ano e quando vê, vira uma bola de neve, Precisa ter essa ponte, de diálogo. Falando sobre retroativo, me lembrei do retroativo 2016, que também foi uma ação judicializada, coletiva do sindicato. Conseguiu, mas agora o que está difícil também, pagamento, professora? Assim, só dando um esclarecimento, essa ação, ela foi movida pelo sindicato, é uma ação coletiva, referente ao piso de 2016, que foi feito, a primeira vez em que foi feito o parcelamento do piso. Então, o piso daquele ano foi de 11,36% e nós recebemos parcelado em março, julho, setembro e a última parcela em dezembro. Então, nós judicializamos e em 2023 nós tivemos a decisão transitada e julgado. E começamos as execuções, que são execuções individuais. Então, é feito o cálculo individual daquilo que cada um teria para receber dessa diferença desse retroativo. No entanto, nessa gestão, os pagamentos estão acontecendo muito lentamente, não estão sendo cumpridos os prazos. O prazo legal para o pagamento de uma RPV, que RPV significa requisição de pequeno valor, é para valores em que o poder público precisa pagar, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, menor que 40 salários mínimos. Então, é uma RPV, não é um precatório. Então, o tempo mínimo para pagamento é de 60 dias. Agora, esse prazo tem se extrapolado, nós já temos situações de professores que estão aguardando a 90, 120, 150 dias. Nesse aspecto, a gente precisa entrar com outra medida judicial, que é o bloqueio de conta, sequestro de valor. E isso, o processo que já estava na esfera administrativa, ele volta, a gente tem que acionar novamente o judiciário para que ele, faça aí as medidas necessárias para que a prefeitura pague. Então, é um processo também demorado e isso vai causando
mais prejuízo para o professor, porque esse valor ele já foi atualizado até um determinado tempo. E aí, com essa demora, né, da prefeitura em fazer os pagamentos, o professor vai tendo perdas devido aí à falta de novas atualizações. Infelizmente, isso acontece. Então, outro pedido que a gente faz à administração é que acelere. É uma decisão transitada julgado, a prefeitura tem que pagar, não tem como correr dessa responsabilidade. Então, que pague, para a gente evitar essa página também. Bom, professora, a gente falando sobre essa questão, né, me fez me recordar algo muito recorrente também, que é um problema com relação ao déficit, né, de professores na rede municipal. O que poderia ser feito para solucionar esse problema que agrava tanto para os professores quanto também para os estudantes, né? Sim, é preciso que a secretaria se atente, né, à questão do que é déficit e o que é substituição, porque nós temos situações em que professores estão licenciados, seja licença prêmio, licença médica, algumas outras licenças. E aquele que é déficit mesmo, que é a falta do professor. Uma das medidas que nós temos cobrado da administração é justamente que permita a mudança de carga horária do professor que faz 30 e geralmente ele faz 30 e faz substituições, dobras. Essas dobras representam déficit, porque não tem outro professor, ele não está substituindo outro professor, está faltando professor. Então, é um pedido que o sindicato já fez desde o início do ano e agora a Secretaria de Educação está tomando algumas medidas justamente para fazer essa mudança de carga horária daqueles professores que fazem 30 e fazem dobras para se avaliar realmente qual que é o déficit real da prefeitura. Mas, além disso, nós temos acho que o último concurso que foi feito para professores de área específica tem mais de 10 anos. Então, hoje, já foi chamado do último concurso de 2019, que o chamamento foi em 2020, foram chamados os últimos do cadastro de reserva. Então, agora, não há mais cadastro para ser chamado. Então, os déficits que houverem, eles já serão contabilizados e já num pensamento de fazer um novo concurso para pedagogo, mas também para a área específica. Como eu disse, né, são mais de uma década sem fazer concurso para professores de área, de matemática, de letras, né, de ciências e todas as áreas afins, né, do ensino fundamental. Precisamos também de concurso para cuidadores, para auxiliares de educação. Nós temos menos de 100, para falar a verdade, em torno de 60 auxiliares de educação para toda a rede. Então, o que vem acontecendo com o passar do tempo? Esses auxiliares, eles têm se estudado, eles têm feito graduação, têm feito aí a pedagogia, muitos deles fizeram esses últimos concursos, passaram para professores e foram migrando. Eles saíram do serviço público da área administrativa, auxiliar de educação, e passou para professor. No entanto, não houve nenhuma medida concreta para fazer a substituição desses servidores que deixaram, né, que migraram do auxiliar para professor. Então, se não houver novo concurso, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais auxiliar de educação. E o que a gente tem hoje são contratos precários, contratos temporários, e isso precariza o trabalho. Isso é ruim para o serviço público. Independente de não serem professores, a precarização também é uma luta do sindicato, né, professora? Exatamente, porque o professor ele não trabalha sozinho dentro da unidade escolar. Não é somente o professor e o estudante. A gente precisa de toda uma equipe. Né? Uma escola é uma equipe. Então, ali você tem o gestor, né? O diretor da unidade, você tem ali os coordenadores, você tem o professor AE, que faz um trabalho excepcional, a gente tem os cuidadores, precisa do auxiliar de educação no CEMEIs, a gente precisa da limpeza, a gente precisa das merendeiras, do vigia. Então,
é uma equipe muito completa. Então, nós somos professores, defendemos os interesses do professor, mas defendemos também todas essas outras categorias. Nós somos solidários à luta dos outros sindicatos que representam esses profissionais, porque o nosso trabalho, o bom desempenho do nosso trabalho não depende apenas do professor, mas depende também de toda essa equipe. A senhora falando aí do déficit, né, de novos concursos, eu me lembrei de algo que às vezes o pessoal tem se esquecido muito, que é o ISA, né? Precisa de um concurso para poder dar ânimo, né, principalmente financeiro, vida financeira para o ISA. Como é que anda o ISA, professora? E eu digo mais, a gente precisa de um concurso para o ISA. Né? O ISA é o Instituto de Seguridade do Servidor, ele precisa ser forte, ele precisa ser fortalecido, ele precisa de profissionais de carreira. Né? Então, ele precisa de um concurso específico para o ISA, além, lógico, dos concursos dentro para professores, para esses outros profissionais que dão apoio dentro das unidades escolares e até mesmo para a administração direta. Então, a gente tem um número muito grande de servidores comissionados, de servidores temporários, e a gente precisa fortalecer o serviço público para que a porta de entrada seja o concurso público. Isso promove a valorização, o respeito às categorias, o respeito ao profissional, aquele que leva o serviço público para a sociedade, seja na educação, na saúde, na segurança pública, na assistência social, em todos os campos em que há o serviço público atendendo a comunidade. E como é que está a saúde financeira do ISA, professora? Olha, nós temos aí a seguinte situação. Foi aprovado agora em setembro o plano de custeio, que era uma cobrança. Aqui eu falo enquanto presidente do Conselho de Previdência, né, sou presidente do sindicato e faço parte do ISA, né, do conselho, estou na presidência do conselho. Nós cobramos bastante a aprovação do plano de custeio, que aconteceu no mês de setembro, e precisamos agora, nessa lei foi aprovado dois tipos de repasse. O repasse da insuficiência financeira, que é aquilo que falta para completar a folha de pagamento dos servidores inativos, e também um repasse que é para cobrir os déficits, o déficit atuarial. Esse déficit atuarial é o que o ISA precisaria para pagar todos os benefícios daqueles que já estão aposentados, daqueles que vierem a se aposentar até o último concursado, digamos assim. Então, é um caixa para dar sustentabilidade financeira para o ISA, para que num futuro próximo ele não necessite desse aporte de insuficiência, para dar essa estabilidade. Então, foi aprovado para 2025, que a prefeitura, além da insuficiência para o pagamento mensal, né, daquele assim do dia a dia mensal, um repasse de 2.051.000 anual, são 12 parcelas. Isso referente a 2025, só que nós já estamos no mês de outubro, a lei foi aprovada em setembro, então seriam 12 parcelas que deve começar agora, com pagamento no mês de novembro, referente a outubro, e 12 parcelas. Então, o ano de 2025 só seria concluído o pagamento dele no finalzinho de 2026. E nós temos... soubemos, né, nós tivemos reunião do conselho ontem, de uma resistência do secretário de Economia no pagamento desse aporte. Então, nós estamos aqui apreensivos, porque a lei, ela precisa ser cumprida. Ela foi acordada entre o ISA, passou pelo Conselho de Previdência, foi também discutida com o secretário de Economia, com o senhor Kogut, que é o atuário do ISA. Então, aprovada a lei, tudo certinho. Já foi enviada para a Secretaria de Previdência, né, em Brasília. Agora, o que precisa ser feito é o cumprimento, o pagamento dessa parcela, né, ou seja, dessas parcelas anuais, dessas parcelas mensais.
Bom, de alguma forma vai ter que ser pago, né? Porque agora não tem jeito, lei tem que ser cumprida, né, professora? Exatamente, lei tem que ser cumprida. Inclusive foi discutida com o secretário. Não há o que se discutir depois da aprovação da lei. A discussão tem que ser feita antes, né? Agora não tem jeito mais. Bom, professora, ainda falando sobre a questão da rede municipal, como é que estão as estruturas das unidades escolares, né? A gente sabe que essa também é uma demanda e que traz segurança, né? E conforto para os profissionais da educação realizar seu trabalho, toda a equipe e principalmente para os estudantes, né? Como é que estão as estruturas? Olha, essa questão da estrutura, ela tem que sempre estar na pauta, né? Ela está sempre na nossa pauta e ela precisa também estar sempre na pauta da administração, porque nós temos prédios de escolas, de unidades, que têm mais de 40, 50 anos de construção. Temos escolas mais recentes que, inclusive, já tiveram que passar por reformas, porque são estruturas novas, mas que, devido lá ao projeto e tudo mais, precisou de reforma antes mesmo dessas outras cinquentenárias, né? Então, a questão da reforma, da ampliação, da manutenção, ela precisa ser constante. Então, nós temos situações de unidades que foi instalado ares condicionados há mais de 5 anos, foi antes da pandemia. E até hoje esses ares não funcionam. Nós temos unidades escolares com muitos problemas dessas pragas urbanas, pombos. Então, medidas precisam ser feitas para sanar esse problema. A gente sabe que o pombo, ele leva doença, então tem que ter esse controle de zoonose, precisa ser feito ali alguma medida para conter, né, o avanço, o crescimento dessa população de aves, de animais. A gente tem escolas que precisam de reformas de banheiro, que precisa de construção de muro que está caído, tetos com muita goteira, salas muito quentes, como eu disse, os ares, naquelas que tem o ar não pode ser usado, porque se liga o ar, cai a energia de toda a unidade escolar. Então, é uma situação que tem que estar sempre na agenda para construir, para reformar, para ampliar, para melhorar a estrutura, para atender melhor as crianças, né? Nós temos também algumas unidades que oferecem a educação infantil, que não é um espaço adequado, então a gente precisa, o espaço para atendimento da educação infantil, ele é diferenciado, são criancinhas, são bebês, então o projeto tem que ser todo estruturado para atender aquele público. Então a gente está sempre cobrando do poder público, cobrando da secretária, cobrando do prefeito, essas reformas, essas construção e ampliação. A gente tem aí uma demanda reprimida de educação infantil, agora já além, né, você tem a questão da construção, para quê? Para atender inclusive essa demanda reprimida de educação infantil que não é atendida pelo município. Então, mais de... eu não sei precisar exatamente, porque quem tem o número exato do número de matrículas não, né, de inscrições, né, de pais que querem matricular seus filhos, é a secretaria que tem esse número, mas a gente sabe que esse número é um número elevado e que haveria aí a necessidade de construção de pelo menos, né, falando por baixo, pelo menos 5 CMEIs, falando por baixo. O atendimento no CMEI, a quantidade de estudantes por sala é reduzido, até porque são criancinhas pequenas, bebês. Precisa também, né, além do recurso humano, que é o professor, que é o auxiliar, que é toda uma estrutura, precisa também de uma estrutura adequada, né, sanitárias, móveis pequenininhos, tudo adequado ali àquela faixa etária. Que é uma outra demanda também de superlotação, né, dos CMEIs, né, professora? Em função dessa falta de construção. Nós não tivemos muitas construções nos últimos anos, né? Exatamente. Tem havido, né, alguns pais buscando os seus direitos, porque é direito da criança estar na escola, tem buscado a justiça, tem buscado aí o Ministério Público, que tem dado, né, medidas liminares, né, para que a criança seja matriculada. Então, como as unidades
de educação infantil já tem ali o seu quadro, né, as suas salas lotadas, você tem aquela medida, o cumpra-se, né? Você chega com o mandado judicial, você precisa matricular as crianças. E isso você precariza o trabalho do professor, você superlota as salas. Temos recebido muitas queixas de professores, então precisamos de medidas concretas e não paliativas para resolver em definitivo a situação. E a resolução em definitivo é justamente a construção, contratação, realização de concurso público para professores e para os outros profissionais que fazem ali, né, a equipe para atender tanto esse público da educação infantil em específico, mas também voltando, né, o que a gente já falou antes, professores de áreas específicas, professores pedagogos. Olha, você que está acompanhando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui com a pauta da educação, recebendo a professora Márcia Abdala, que é presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Agradeço as participações. Mande também sua mensagem aí no WhatsApp no 999049740. Participe, mande sua pergunta, mande sua opinião. Enfim, você é muito importante aqui também nesse bate-papo conosco sobre educação em Anápolis. Professora, a gente tem visto também, além dessa questão da superlotação, falta de construção, parece que vai sucateando todo o processo público, né? Outro ponto também é com relação ao transporte. A gente não vê uma renovação dessa frota que também lida com a segurança dos estudantes, né? Da comunidade, né? Porque o sindicato luta pelo professor, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ter um olhar para a comunidade escolar, né? Sim, o sindicato ele tem uma visão ampla e não se restringe apenas aos direitos trabalhistas, né, remuneratórios dos professores, mas sim que o professor, que os estudantes tenham ambientes, né, tenham toda ali a estrutura, os equipamentos necessários para a realização de uma boa educação. Nesse aspecto, a questão do transporte escolar, ele é muito importante, porque nós temos algumas unidades que funcionam nos distritos, elas não são unidades rurais, mas elas atendem esse público, né, de estudantes que moram em zonas rurais. Então, precisa ali do transporte escolar para ir buscar esse estudante, para levar ele para casa. Tivemos alguns episódios de ônibus perdendo roda, de ônibus quebrando na estrada. Então, isso é ruim. Nós tivemos uma quantidade de estudantes que por vários dias, né, perderam aula, o ônibus quebra, se ele está indo para a escola ele não consegue chegar, ou se ele está indo embora para casa, ele chega tarde em casa, isso é ruim. Se ele estuda de manhã e o ônibus quebra, ele vai chegar em casa 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, por vezes essa criança fica ali exposta ao relento, até que esse ônibus seja consertado, até que outro ônibus venha para completar o trajeto. Então, temos tido relato também, né, de perda de aulas, professores que precisam mandar aulas por outros meios, né, digitais, para minimizar um pouco essa perda, né? Esse não é o ideal. O ideal é que o estudante esteja no horário certo, na sala de aula, né, que saia da escola e chegue no momento em casa, no momento oportuno, que tudo corra bem, que o ônibus não quebre, que esse ônibus tenha cinto de segurança, que esse ônibus passe por uma manutenção regular, que leve segurança para o estudante, para as famílias que entregam seus filhos ali e quer receber eles de volta na hora certa, saudáveis, bem, né, sem nenhuma intercorrência. Bom, essa semana o sindicato, né, participou em Brasília de um ato importante, né, que foi a Marcha Nacional em favor do serviço público, né? Teve gente lá do país todo, né, do norte a sul do país, reunida em Brasília na última quarta-feira. Conta pra gente, professora, que marcha foi essa, qual foi o objetivo, que é o foco contra a PEC 38. Explica pra gente. Sim.
essa marcha dos servidores públicos contra a reforma administrativa. Ela aconteceu no dia 29 de outubro, em Brasília. Teve, sim, a adesão de muitos servidores públicos do Brasil todo, várias caravanas. Então, foi um dia emblemático, foi um dia importante de luta. É o povo na rua, isso é importante, é bonito de ver. Muitas camisetas dizendo não à PEC 38. Essa PEC, chamada PEC da Reforma Administrativa, nós ouvimos alguns dizeres, eu até concordo, não é uma PEC da reforma, é uma PEC da demolição. Ela acaba com o serviço público, atingindo o servidor público e depois todo aquele, né, não apenas o trabalhador, mas todas aquelas pessoas que dependem do serviço público, que depende da escola pública, que depende da saúde pública, que depende da segurança, que depende da assistência social e vários outros campos. Então, ela é muito nociva para o servidor e para aqueles que precisam do serviço público. Então, por isso, todos nós temos que dizer não à reforma administrativa. E essa reforma, ela atinge diretamente todos os servidores, né? Seja federal, estadual e municipal, né? Exatamente, ela precariza as relações de trabalho dos servidores, ela institui um probatório que os critérios de avaliação, eles não são objetivos e pode ocasionar demissão por motivos políticos, né? Então tira a estabilidade, enfraquece essa relação do trabalhador, né? Do vínculo, né? Exatamente. Ela cria uma tabela remuneratória única, independente, né, da esfera, se é estadual, se é municipal, se é federal. Então, ela tenta ali criar uma tabela única de remuneração. Isso é ruim, não levando em consideração as particularidades de cada estado, de cada município. Então, isso é ruim, porque certamente essa tabela remuneratória, ela não seria uma tabela remuneratória por cima, nivelada por cima, e sim por baixo. Então, todos têm a perder. Outra questão é a instituição de mais de 20 níveis de progressão, na tentativa de dizer, de colocar o servidor sempre motivado para alcançar o último nível, né? Só que em contrapartida, por exemplo, a título de exemplo, um servidor quando entra, hoje ele teria que passar o quê? 25, 30, 35 anos até se aposentar. Então, ele limita que o valor da remuneração final, né, no final de carreira, não ultrapasse 50% da inicial. Então, a título de exemplo, se um servidor entra com uma remuneração de 4 mil, depois de 30, 35 anos de trabalho, quando ele for aposentar, o salário dele não ultrapassaria 6 mil. O correspondente a 6 mil. A gente sabe que ao longo do tempo isso terá correções, né, atualizações monetárias, mas seria o equivalente apenas a um crescimento que não pode ultrapassar 50% da remuneração inicial. Então, vamos dizer, você desincentiva as pessoas a entrarem no serviço público. É um desmonte, né? É um desmonte. Seria também, proíbe aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias de retroativos. Nós falamos, né? No início, né? Há minutos atrás, a questão do retroativo 2016. Acabaria com qualquer iniciativa de receber valores retroativos. Por exemplo, nós estamos aí com 2 outros processos de retroativos. Um de 17,55% referente aos anos de 2018, 19 e 20, e um de 33% referente a 2022, que soma mais de 56% de perdas que nós já temos, mas que estão judicializados. Com a aprovação da reforma administrativa, esses processos eles seriam arquivados, porque não faria sentido, não teria direito a esse retroativo, porque a gente teria o achatamento das carreiras. Então, isso é muito, muito nocivo, muito prejudicial.
ele também favorece novos modelos de contratação, que não é apenas o concurso público, como eu disse, é a porta de entrada do serviço público. Ele favorece os temporários e a terceirização. E a gente sabe que a terceirização, ela atende ao interesse do capital. Então, aí você tem as ONGs, as OSs, que entram, que recebem o dinheiro público e ofertam um serviço de péssima qualidade para a população. A gente tem visto isso acontecer na saúde, já acontece aqui em Anápolis, já acontece em várias localizações, em várias localidades aí do estado, do país. Então, isso também é muito nocivo. Ele coloca metas, cumprimento de metas para você avançar na carreira. Como eu disse, seriam mais de 20 níveis de progressão. Ele estabelece metas. Agora, qual seria a metas para ser cumpridas na educação? Qual seria a meta? Porque a gente, enquanto professor, a gente tem que cumprir ali uma matriz curricular. Você tem projetos que são executados dentro da unidade escolar. Que outras metas nós teríamos? Seriam metas de aprovação? Aprovar todo mundo, né, independente do crescimento, né, ali daquele estudante? Seria uma aprovação de 100%? O que seria? Na saúde, eu penso, quais seriam as metas estabelecidas dentro da situação que a gente vê que a saúde passa? Metas de atendimento, né? Que tipo de atendimento? Qualidade, quantidade, né? Qualidade. Eu ouso a dizer aqui, salvar vidas? Ou o contrário disso? Porque se as pessoas morrem, você deixa de ter gasto com ela, né? Então, fica aí essa... Eu vou jogar, né, para as pessoas pensarem, refletirem. Quais seriam as metas na saúde? Salvar vidas? Ou o contrário disso? Né? Então, é complicado. Bônus de desempenho. Os bônus de desempenho, eles iriam substituir o quê? Os reajustes salariais, que são reajustes concretos, que seriam reajustes que incorpora, né, que valoriza, que respeita ali o profissional, que respeita o servidor. Esse bônus, com uma mão ela é dada, com a outra mão ela é tirada. Isso depende do governo, do momento ali, da vontade política. Então, perceba que essa reforma, ele coloca o servidor na mão do governante. Ele vai ficar totalmente à mercê, porque ele pode ser demitido a qualquer momento, ele pode se tem um bônus, entra um novo governo, eu tiro o bônus, eu coloco o bônus a hora que eu quero, eu dou o bônus para quem eu quero. Então, você acaba com o plano de carreira. Nós temos o nosso plano de carreira que foi aprovado em 2009. Com a aprovação dessa PEC, todos os planos de carreira, não apenas aqui dos servidores municipais, não apenas dos professores, mas os planos de carreira de todos aqueles que estão no regime jurídico único, que são os servidores públicos, todos os planos de carreira vão pelo chão, né? Deixa de existir. Outro ponto importante, fim das licença-prêmio, fim das progressões, né, das gratificações. Então, tudo isso deixa de existir. Então, é um retrocesso muito grande para os servidores e, consequentemente, na ponta, friso novamente, para aqueles que dependem do serviço público. E, como eu disse, maior poder dos governantes para demitir, para contratar seus apadrinhados, né? Mas esse projeto não se restringe apenas à PEC. Então, são 3 projetos. A PEC, né? O que é uma PEC? É um projeto de emenda à Constituição, que ela precisa de 171 assinaturas, né? 171. A gente está fazendo até esse trocadilho, 171. E o número da PEC é a PEC 038, né? Também bem sugestivo esse número. Mas tem assim alguns pontos positivos que eu quero elencar depois da realização desse ato de mais de 10 mil servidores públicos do Brasil todo em Brasília. Nós fizemos essa marcha até a Esplanada.
Foi mais de 20 mil, professora. Ah, que bom. Mais de 20 mil servidores. Muito importante esse número. Então, nós fizemos ali esse ato na esplanada, várias representatividades sindicais, de centrais, vários parlamentares do nosso campo político, fazendo a defesa dos servidores, fazendo a defesa do serviço público e contra a PEC 38. Então, das 171 assinaturas para que o projeto entrasse em pauta, nós tivemos 5 deputados federais aqui de Goiás que assinaram essa PEC. Os deputados Gustavo Gayer, do PL, Jefferson Rodrigues, do Republicano, Silvier Alves, do União, Marussa Boldrin, do MDB, Célio Silveira, do MDB, também de Goiás. Então, esses deputados federais assinaram a PEC, mas tem uma notícia positiva que depois do nosso ato, desse importante ato, dessa marcha, mais de 10 parlamentares do Brasil afora retiraram as assinaturas, né? Até o momento já são 12 parlamentares que tiraram a assinatura. Volto a frisar que até o momento nenhum de Goiás retirou a assinatura, nenhum destes que eu mencionei retirou a assinatura do projeto. Então, eu peço a esses deputados que retirem seus nomes desse projeto. E eu alerto a você que é servidor público, a você que usa o serviço público, né? Pelo todos menos, nós, né? Todos nós, comunidade, a gente que vai num posto de vacina, que recebe uma vacina, a você que tem um filho na escola pública, a você que depende da polícia militar, da polícia civil, né, que depende do serviço público de algum momento, que depende da vigilância sanitária quando você vai num restaurante e que ali é fiscalizado por servidor público. A água que a gente toma, a água que entra nas nossas casas, o esgoto que é levado embora, que é tratado nas nossas casas, né? Todos nós, direta ou indiretamente, dependemos do serviço público, dependemos da regulação, né, do serviço público que é feito por esse servidor. Todos nós, não tem uma pessoa, rica ou pobre, que pode dizer: eu não preciso do serviço público. Precisa sim, e você usa, direta ou indiretamente. Então, que possamos pressionar esses deputados federais, em especial esses que eu mencionei daqui do nosso estado, para que retirem as suas assinaturas desse projeto nefasto. Então, o projeto é a PEC, que é a emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e mais um projeto de lei ordinária, que também para dar sustentabilidade e fazer todo esse arcabouço de desmonte do serviço público, atacando, né, os servidores com a ideia que é para retirar privilégios, esses privilégios, ditos privilégios, são justamente aquilo que garante a autonomia do serviço público para fiscalizar o ente, né, para fiscalizar o serviço que é realizado na ponta. Então, é muito importante a estabilidade do servidor, é muito importante a valorização, o incentivo das carreiras, porque senão a gente vai ter o quê? Uma fuga desses profissionais para a iniciativa privada, que vai pagar bem, né? E a gente vai ter o desmonte do serviço público, terra arrasada. Mas qual que é a ideia? A ideia, Blenda, nada mais é do que precarizar o serviço para depois vir com aquela solução, com aquele remédio, que é as ONGs, que vai levar o dinheiro, né? Dinheiro que é público, as OSs, que também a gente sabe o que acontece, que leva o dinheiro e contrata o servidor, obra, né? A mão de obra barata, que não tem plano de carreira, não tem respeito, né? E aí essas pessoas que depois vão prestar um atendimento que não é de qualidade. Ele começa oferecendo, né, anunciando um serviço de qualidade e depois precariza, que é o que a gente vê a todo momento. Se você ligar a televisão, se você ligar o rádio, você vai ver a saúde, que está cheio de OS, cheio de empresas privadas oferecendo esse trabalho. Não está bom, não é de qualidade.
precariza para depois privatizar, maquiando como se fosse a solução, né? Você disse tudo. É isso, né? Bom, mas a expectativa, pelo menos nacionalmente, é que lá nos corredores do Congresso é de que realmente esse projeto, né, já está perdendo força e que praticamente já está saindo da pauta e é o que eles consideram. Vamos ver, né, se realmente, mas os servidores têm que ficar atentos, né, professora Márcia? Olha, temos que ficar atento. Esse projeto, ele já está começando a desidratar com a saída desses mais de 10 deputados. Então, ele precisaria de um número mínimo, ele conseguiu um 7-1, né? Ele conseguiu um 7-1 ali, mas já perdeu mais de 10. Então, ele já começa a perder força. Graças a Deus, é uma derrota muito importante para o deputado Hugo Mota, para o deputado Zé Trovão, autor do projeto, para o deputado Pedro Paulo, que é relator, Van Hatten também, que colaborou, e outros deputados, digo, todos os deputados que assinaram esse projeto são deputados de direita e extrema direita. Então, são todos aqueles que são contra o serviço público. Eles são a favores quando se trata de medidas, de projetos que é para melhorar a vida do trabalhador, do pobre, eles são contra. Eles são a favores apenas de vantagens, de benesses para os ricos e super ricos, para os grandes empresários e contra o povo. São aqueles mesmos que votaram a favor aí da PEC da blindagem, que muitos deles ficaram relutantes para aprovar a proposta, né, para a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, são esses. Eu peço à sociedade, eu peço à população que analise em que lado o seu candidato, o candidato que você votou, aquele, né, já estamos perto aí das eleições, o que pensa esses deputados, para a gente avaliar, porque todos nós que somos trabalhadores, que dependemos de salário no final do mês para pagar as nossas contas, nós somos pobres. Você que é empresário, que é microempresário, que é MEI, que depende, né, no seu ganha-pão, de você vender, de você executar uma prestação de serviço, você é pobre, você não é rico. Então, que a gente se coloque no nosso lugar, na nossa classe social, para a gente fazer a defesa daquilo que realmente nos favorece. Nós não somos ricos, então a gente não tem que defender diminuição de imposto de iate. Gente, eu não tenho iate nenhum. Nenhum, Blenda. Não tem sentido, então, né, eu tenho que fazer a defesa, da minha realidade, do trabalhador. Né? É fazer a defesa daquilo que traga benefícios para os trabalhadores, para os professores que estão em sala de aula, para os cuidadores, para aquelas pessoas que ganham, né, salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. São essas pessoas que fazem a mola girar. Né? A gente vê rico e super rico, ele vive da exploração do trabalho. Então, que a gente possa fazer essa reflexão e votar em pessoas que defendem realmente os nossos interesses, o interesse da classe trabalhadora. Isso é importante frisar. Por isso que é importante construir escolas, construir CMEs e para que os nossos estudantes começam a estudar. O ensino liberta, né? Abre os olhos, abre o conhecimento. Por isso que a gente vê, às vezes, a falta de construção de escolas, não há esse incentivo na rede pública, porque não há interesse, né, de que os nossos estudantes e sejam, né, bem qualificados para ter conhecimento, para poder ter análise, principalmente de análise noção, crítica, né? E noção de realidade, de onde eu pertenço, de onde eu venho, quem eu sou, né? Então esse olhar crítico só vem através da educação, né, professora Márcia? Exatamente, esse pertencimento e saber que se você depende, se você estuda na escola pública, se você tem um filho que está na escola pública, você precisa ter essa noção de pertencimento e querer galgar algo melhor, que seu filho conclua o ensino fundamental na rede
na rede pública, que seja, faça, né, o médio, que entre numa faculdade se assim desejar, né, que seja um empreendedor, mas que ele tenha essa noção de pertencimento. Isso é importante para fazer essa análise, porque hoje a gente vê, né, fazendo ali um parêntese, a gente precisa de educação de qualidade, saúde de qualidade, de profissionalização para os nossos jovens. A gente vê esse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro e tantas pessoas aplaudindo a morte de mais de 120 pessoas. Todas aquelas pessoas foram colocadas ali e certamente, será que vai se averiguar se todas elas eram mesmo bandidos, né? Então é importante a gente salvar essa juventude para que ela não venha justamente a entrar no crime, a entrar nessa questão de, entre aspas, vida fácil, de ganhar dinheiro fácil, que não é fácil, mesmo sendo bandido não é fácil, mas que a gente tenha essa criança, esse adolescente, esse jovem estimulado a estudar, a crescer, a aprimorar seus conhecimentos e trilhar o caminho do bem. Professora Márcia, olha, nosso bate-papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a sua participação aqui nos microfones do Anápolis em Pauta, te agradecer e fica à vontade para fazer, né, as considerações finais aqui, principalmente, né, para os nossos professores da Rede Municipal de Ensino. Eu quero falar aos professores e professoras que nós estamos na luta. A nossa pauta, ela é muito extensa. Hoje nós nem falamos de toda a pauta, né? O assunto era muito extenso e ainda teve essa questão da PEC, que é uma pauta super importante. A gente está vendo aí já a recuada dessa bancada de deputados que assinaram a PEC, já são mais de 10. Foi importante esse ato que nós realizamos. Estamos dispostos a fazer quantos outros forem necessários e eu conto com você da próxima vez para que esteja conosco, para que a gente, se necessário for, a gente encha ali aquele espaço em Brasília com muitos professores, trabalhadores e sociedade também, porque ataque aos servidores públicos é um ataque a toda a sociedade. Então, nós já tivemos esse avanço com esse recuo de muitos deputados, então que essa PEC possa ser cancelada e tirada de pauta. E voltando aqui para a nossa pauta local, nós estamos cobrando do poder público, cobrando do prefeito Márcio Correia, que atenda o sindicato. A nossa pauta imediata é o retroativo de janeiro, mas temos outras pautas também. Foram concedidas, como eu disse, as progressões horizontais, verticais e titularidades, mas nós já temos uma lista de progressões verticais de pessoas que entraram com processo em 2024. E outra coisa, eu quero fazer aqui um alerta. A lista foi publicada, mas não tem a ordem cronológica. O número do processo não necessariamente, ele não traz para nós, não evidencia ali que aquela lista, ela é de ordem cronológica, porque não tem a data de entrada da pessoa no processo. Nas listas anteriores havia data e horário que a pessoa deu entrada no processo. Então a gente precisa ainda avançar mais para que as titularidades e progressões sejam pagas conforme está no estatuto. Ultimamente a gente só tem corrido atrás do prejuízo, mas nós estamos na luta e eu conto com você, professor e professora, para fazer a defesa dos nossos direitos. Tá certo. Mulher de luta, professora Márcia Abdala, e com ela a gente encerra o programa de hoje, a Educação em Pauta aqui no nosso programa. Um grande abraço, compartilhe esse programa com mais professores, principalmente com a comunidade, porque tem muitos pontos e todos nós somos usuários, né? Não só do serviço público, mas também da comunidade escolar, que faz parte também da nossa realidade. Um grande abraço, um excelente dia para você e até a próxima edição. Até lá!